Aí indo para a próxima, ó, a eólica, né, nas usinas eólicas, grandes aerogeradores são instalados em regiões de ventos fortes e constantes. Esses ventos fazem as hélices se movimentarem e assim, né, geram energia elétrica. Mesma pegada ali do gerador, da água ali, mas em vez da água passando, ali você vai ter um vento, tá atrelado também a um gerador dessas pás, vai movimentar essas pás, vai dar movimento e vai gerar energia elétrica. Aqui você tem a geração de energia por meio da solar, que é capturada aí por uma tecnologia chamada painéis solares fotovoltaicos, que convertem a luz do sol diretamente em eletricidade. Aqui calha de um circuito fotovoltaico em que, com base na luz, ele vai ter uma condição. Não é igual lá a bateria por reação química, que vem de um conceito fotoelétrico, inclusive descoberto pelo Einstein, que com base na captação de luz, ele tem condição de gerar corrente elétrica. E aí, com base nisso, vocês viram lá na matriz que está sendo a segunda mais utilizada. Uma fonte renovável, claro, você precisa de espaço aí para instalar esse monte de placa aí, consome uma área considerável, mas em termos de agressão, meio ambiente, ou é uma fonte, acaba sendo uma fonte limpa, né? E aí, saindo da parte de geração, a gente chega depois na parte de transmissão. Transmissão vem ali da parte de transporte. Então, eu vou pegar essa energia que eu gero e vou transportar ela. A transmissão, né, esse transporte, ele vai para os centros consumidores. Então, após ser gerados nas usinas, a energia é direcionada para subestações, onde transformadores elevam essa tensão, né, da rede, permitindo seu envio pelas linhas de transmissão. Para que seja, né, viável essa parte dessa transmissão, essa geração de energia, ela é elevada, essa tensão. A gente vai ver por que eleva para valores padronizados em função da alta potência, da potência a ser transmitida e das distâncias, são muitas distâncias. Nota que quando a gente fala, por exemplo, o colega trouxe uma usina de Itaipu, está sendo gerada lá e olha para onde ela tá transmitindo, longas distâncias. Então, por isso que a gente geralmente eleva a tensão, a gente vai ver que elevando a tensão a gente diminui a corrente. Na verdade, a lei de Ohm mostrou isso para a gente. Que aí você vai elevar e vai diminuir a corrente, logo você pode usar de cabos mais com diâmetro menor, o que financeiramente acaba sendo vantagem em termos de viabilidade. Essas linhas são compostas por cabos e torres metálicas, são instaladas em locais estrategicamente selecionados para conectar as geradoras ao centro de consumo, atravessando rodovias, áreas rurais e até mesmo rios. Então, geralmente eles passam essas linhas ali, ela é mais comum em beira de estrada, a gente sempre vê um pouco mais distante do centro urbano, até por questão de segurança, a gente está falando de alta tensão. O país possui uma rede básica de transmissão de cerca de 175 mil quilômetros, passando por todos os estados e Distrito Federal. Então, você imagina, olha a quantidade, as distâncias que essas linhas elas percorrem aí. Então, é bastante. Por isso que a gente precisa se preocupar com esse termo perda, né? Até porque o que eu estou gerando lá, eu tenho o mínimo de perda possível para que o consumidor final aqui não sinta essas perdas, porque isso também representa problema, como a gente vai ver. A interconexão por meio dessas linhas permite a transferência de energia, o que tem vantagens como a segurança, a sinergia operacional e a possibilidade de utilizar com eficiência em diversos regimes hidrológicos. Aqui, uma imagem aqui, mais ou menos, acredito que em algum momento, né, vocês já tenham observado essas torres de transmissão. Na figura aí, a gente destaca três torres, linha de transmissão, duas em corrente alternada, trifásica, e à frente uma de corrente contínua, ou seja, também posso transmitir em corrente contínua.
Nesse caso aqui da de corrente contínua, 600.000 volts. Então, veja bem que é uma... A partir de 500K, 500.000 volts, somente um estudo econômico para viabilizar o que é, qual seria a melhor tensão a ser utilizada, alternada ou contínua. E essas linhas de transmissão, como você vê, ó, contínua, por exemplo, ela é ainda mais alta, ainda a fim de evitar as perdas, como a gente falou, diferente da corrente alternada, que vai com base lá no que eu comentei na primeira aula, daquele momento histórico em que se tinha ali uma briga entre corrente contínua e corrente alternada, e aí ficou comprovado que a alternada ela é muito mais eficaz em termos de distribuição, justamente por isso, porque aí você consegue trabalhar com elevação da tensão, não que na contínua você não consiga, mas você tem menos perdas, você pode trabalhar com tensões menores. Porque a transmissão de energia é feita em alta tensão, e aí a gente vai ver conceitualmente com base naquilo que a gente estava vendo. Ela é feita em alta tensão para garantir que a eletricidade possa ser transportada por longas distâncias, de maneira eficiente, com a menor perda de energia possível. Então, analisando aqui as fórmulas que nós já conhecemos, essas fórmulas nós já conhecemos. Então, você tem aí a corrente, falando lá da primeira lei de Ohm, tensão sobre resistência. Você tem a potência ali, que é a tensão vezes a corrente. E aí, só agora, relacionando a potência em termos de resistência e corrente, o que a gente vê aqui? Se eu elevar a tensão, ó, o que vai acontecer? Visto que para uma corrente, para uma tensão maior, à medida que eu elevo isso daqui, como a resistência está sendo mantida, a tendência da corrente é o quê? É eu trabalhar com corrente menores. Por que isso? Porque a fim de manter a mesma potência. A gente não pode olhar só para uma isoladamente, só para a primeira fórmula. A gente tem que olhar para imaginar as outras também. Na potência, ó, se eu estou falando que a corrente aqui ela vai se manter, aqui você imagina que eu quero transportar a mesma potência. Então, se eu elevar a tensão e é a mesma potência, a corrente vai se manter, ela não vai aumentar também. É que quando a gente traz na primeira lei de Ohm aqui, na primeira fórmula, aí pode causar uma dúvida, mas na verdade é imaginando que a potência transferida seja a mesma, tá? É a mesma potência que eu quero transferir. Então, eu elevei a corrente, se é a mesma potência, então eu elevei a tensão, desculpa, e se é a mesma potência, a tendência da corrente é diminuir.